Olá, pessoal! Estamos começando mais um Econ Experience aqui diretamente da Flórida, em Tampa dessa vez. Meu amigo Augusto Vaz, grande empreendedor, já trabalhou muito tempo aqui em Natal, morou aqui em Natal muitos anos, e agora ele foi lá ver outras áreas nos Estados Unidos, e agora atua no setor financeiro, né, na área financeira, vai trazer aqui um pouco da sua experiência, tanto aqui do Brasil, como nos Estados Unidos, como esse grande empreendedor, que também atuava também no ramo de entretenimento. Seja bem-vindo, Augusto Vaz. Obrigado, Alaíde. É um prazer, ou seja, tanto tempo que a gente não conversa, né? Eu já deixei o Brasil tem 2 anos, vai fazer 3 anos em janeiro, então já tem um bom tempo que a gente não teve a oportunidade de conversar. E assim, hoje você me perguntar, ainda é empresário? Sim, ainda sou empresário, porque eu ainda sou dono da empresa e do Brasil, mas eu acabo ocupando meu tempo muito mais no setor financeiro, que é uma empresa que eu atuo. A minha esposa acaba muito mais administrando a empresa daqui, mas é claro que eu ainda tenho um carinho gigante pela empresa e fico pelo WhatsApp também dando uns toques e acompanhando o dia a dia aí do negócio. Eu sou cliente aqui da sua empresa de entretenimento, né, para criança, da área infantil. Minhas filhas estão sempre lá. E que bom que você hoje já está em outro lugar. Esse cenário lindo, maravilhoso, gente, não é paisagem sintética, digamos assim. É o quintal da casa de Augusto, né? É que ele acabou de se mudar. Que bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho, você que é um dos personagens aqui do Eco Experience mais organizado. Você sempre foi organizado, mas você conseguiu sair aqui do Brasil e ir para os Estados Unidos já todo com green card, todo organizado. Eu queria que você contasse um pouco como é que você foi parar aí nos Estados Unidos, diretamente de Tampa, na Flórida. A Laide, na realidade, foi um processo de planejamento, né? Eu acho que planejamento faz parte de qualquer empreendedor, faz parte de qualquer pessoa, e eu sempre gostei de planejar para que os passos fossem dados da melhor forma possível, sem risco, especialmente a minha família, né? Eu tenho 2 filhos, a minha esposa, eu não queria vir para os Estados Unidos numa situação que pudesse gerar um estresse para a família. Então, esse processo, na realidade, no Brasil, demorou um pouco mais de 2 anos, né, um processo de um tipo de visto, que lá no dia da TECOM eu vou falar um pouco mais sobre como é que foi esse visto, como é que foi esse processo em si, mas foi um processo que durou cerca de 2 anos, um pouco mais, e foi a partir daí que a gente decidiu migrar, ou seja, na realidade não foi uma decisão minha, é uma decisão de família, e tivemos que esperar todo esse processo acontecer. Eu mantive esse processo no Brasil em sigilo, porque, ao mesmo tempo, eu ocupava um cargo público, digamos assim, como presidente da CDL, uma entidade, e aí eu precisava não sabia se esse processo ia ser aprovado ou não, então a gente administrou esses 2 anos de planejamento, mas graças a Deus deu tudo certo. Nos mudamos em janeiro de 2019, só teve um pequeno ponto, né, nesse processo de mudança, que foi exatamente a Covid. Depois eu vou contar os detalhes como é que foi o primeiro ano dos Estados Unidos chegando junto com a Covid. Então, chegamos em janeiro e a Covid chegou aqui em março. Então, também tem uma boa história para contar aí dessa como é que foi os primeiros meses migrando com o país parado. Digamos que foi um desafio dobrado, né? Porque mudar de país, mudar de cidade já não é simples, né? Mudar de estado, mudar de país, cultura totalmente diferente, medo de morte, né? Principalmente no primeiro ano da Covid, os Estados Unidos viu aí também um sofrimento muito grande, mas passou. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua ida para os Estados Unidos, né? E o que você está fazendo hoje, como é que é a vida aí, se o mercado é muito diferente, você que sempre foi uma liderança aqui no mercado brasileiro. A lei é muito diferente. Inclusive, assim, ao migrar, uma das prioridades era abrir um negócio aqui nos Estados Unidos. Estudamos, inclusive, algo no mesmo segmento de eventos infantis, e aí teve exatamente essa total mudança de plano. Eu acabei de falar de planejamento, eu gosto de planejar minha vida, mas na hora que aparece um Covid, o planejamento tem que, infelizmente, ser totalmente rasgado e repensado para adaptar à nova realidade. E aí acabei entrando no setor financeiro, né, mas foi um período bem complicado, porque o país não estava contratando na época, né, as empresas todas fechadas, então não é um país que contrata. Os planos de abrir um negócio foram por água abaixo. A minha empresa do Brasil, que era a renda que a gente tinha à época, fechada. Então, realmente foi um período de muitos desafios. Eu diria que
os 6 primeiros meses, que foram exatamente 2 meses ali de adaptação. Quando a gente chega, tem todo um processo de matricular as crianças na escola, comprar carro, alugar casa, tira a documentação aqui. Então, na hora que a gente sentou, disse, pronto, organizamos a casa, agora vamos analisar o mercado, vamos decidir se a gente vai empreender em determinada área ou não, tudo, e aí fecha o país. Então, de país fechado, a gente agora precisava de buscar a renda que a gente tinha perdido no Brasil e precisava de uma nova renda. Então, aí depois foram mais... Para eu entrar no mercado, eu entrei no mercado em agosto de 2020, só fazendo uma correção, nós não migrou em janeiro de 2019, janeiro de 2020. Então, eu demorei aí cerca de mais 4, 5 meses para poder entrar no mercado, e aí foram 4 meses bem difíceis. Sem renda no Brasil, sem renda nos Estados Unidos, mesmo com green card, as coisas não funcionam. Se você está numa situação já de imigração, como você bem disse, não é nada fácil, é uma cultura diferente, tudo novo, tudo diferente, algumas coisas bem mais caras, inclusive. Podemos falar um pouco sobre como é o dia a dia e o que é um pouco mais caro, o que é que não é tão mais caro aqui nos Estados Unidos, mas aí passou. Entrei no mercado de trabalho, depois de um tempo, a empresa no Brasil reabre e, graças a Deus, a gente está num processo aqui muito bom. A gente, quando se mudou, escolheu a cidade de Orlando, que eu acredito que foi uma escolha acertada. Passamos um pouco mais de 2 anos em Orlando, e eu acho que para a adaptação, especialmente das crianças, foi muito importante. Meus 2 filhos migraram sem serem fluentes no inglês, então em Orlando tem muito brasileiro, tem muito latino, então eu acho que foi muito bom esse processo, mas como um bom nordestino, eu senti falta da praia. Orlando não tem praia, a praia mais próxima de Orlando é cerca de 1h30, e aí a gente, na hora que decidiu fazer o principal investimento, ou seja, aqui nos Estados Unidos, que foi comprar uma casa, a gente acabou decidindo por comprar uma casa aqui na região de Tampa. Eu estou muito próximo da praia, pertinho da praia, passa até gaivota aqui de vez em quando, então esse foi o motivo da vinda para Tampa. Os meninos já estão super adaptados, já com inglês praticamente fluente, e aí a gente decidiu vir para uma comunidade que não é tão latina, não é uma comunidade que a gente mora aqui, na realidade não é bem em Tampa, é o norte de Tampa, que é uma comunidade estritamente americana. Então, foi o passo que a gente deu aí nas últimas semanas. A gente recebeu a casa tem cerca de 2 semanas. O processo de mudança no Brasil já é difícil, né? Imagine aí, sem a mão de obra que a gente tem aqui mais farta, né, digamos assim, para poder ajudar na mudança. Mas boa sorte, você vai sobreviver, eu tenho certeza. Mudança não é muito fácil. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do mercado financeiro, o que é que você faz hoje. É muito diferente, não é? Tem mais segurança jurídica, por exemplo? Tem, a gente tem algumas características aqui que são bem diferentes do Brasil. Tá? Eu atuo numa empresa que trabalha com antecipação de recebíveis, um modelo diferente do modelo tradicional. Aí no Brasil eu sei que existem inúmeras empresas que trabalham com antecipação de recebíveis, os próprios bancos, empresas de factory e assim por diante. A gente trabalha num modelo bem diferente, e eu sou especialista exatamente nas contas. Eu tenho contas no mercado americano, mas eu sou especialista nas contas do que eles chamam aqui de Latam, né, que é o mercado latino-americano. Então, eu tenho clientes no México, eu tenho clientes no Chile, eu tenho clientes no Brasil, na Argentina, por onde você imaginar, falando. Eu passo o dia, às vezes minha cabeça dá um tilt, porque eu saio de uma negociação em português, entro em outra em espanhol, depois vou para um em inglês. Se eu preciso falar com o diretor na minha empresa, é todo mundo em inglês, e aí vai. Então, eu fico mudando de língua várias vezes durante o dia. Foi exatamente assim que eu consegui entrar no mercado da minha empresa. Eles estavam, na época, iniciando o mercado do Brasil, e aí queriam uma pessoa que falasse português. Como eu já tinha tido uma experiência também, quando jovem, eu passei 1 ano na Espanha, também falava espanhol, e aí também acabei recebendo contas que falavam espanhol, e hoje eu atuo nesse mercado. A gente faz operações de grande volumes para empresas que vendem para grandes corporações. Por exemplo, aí no Brasil eu tenho vários clientes que vendem para a Amazon, no Chile e no México a maioria são fornecedores e indústrias que vendem para o Walmart, ou seja, a gente antecipa esses recebíveis de grandes volumes para essas empresas. Então a gente faz uma operação financeira. E você perguntou, é muito diferente do mercado brasileiro? É bem diferente. Para você ter ideia, quando a gente faz uma antecipação aqui, tá? Eu tenho clientes no Brasil, eles vendem para a Amazon nos Estados Unidos. Os clientes
os fornecedores já conhecem o modelo americano. Então, a gente faz uma operação financeira e, ao final, a gente emite um invoice. O que é um invoice? É um pedaço de papel com um número que diz lá, você antecipou aqui, não importa o valor, se foi $500 mil, $100 mil ou 10 milhões, está ali um papelzinho que você antecipou, entra na conta dele, está resolvido. Né? A gente está querendo abrir o mercado brasileiro também, com empresas brasileiras, mas aí no Brasil tem que ter uma questão contábil, tem nota fiscal, tem tanta coisa envolvida que no México a gente sofre com isso. Porque Então, lá no México, eles chamam tal da nota de crédito, que é equivalente à nota fiscal da gente. Então, no México tem similaridades com o Brasil, ou seja, aqui nos Estados Unidos é muito prático, é muito fácil. Na hora que você faz uma operação, joga um invoice ali, que ele já tem a validade de tudo, de recibo, nota fiscal, de tudo, está resolvida a vida ali. É um pedaço de papel que você emite no computador. É tudo mais fácil, né? Quando você tira a burocracia, você tira também o peso de impostos, né? Isso, de taxas, de pessoal também, né? De um sistema de contabilidade que muitas vezes um MEI aqui no Brasil tem que ter para poder você ficar realmente organizado. Nos Estados Unidos, até mesmo a compra de um carro, você pode fazer exatamente pelo celular, por um aplicativo, por um site, né? O modelo de negócio americano, exatamente, Aleida, o modelo de negócio americano, um dos motivos que eu decidi migrar para os Estados Unidos é porque eu acredito, confio e gosto do modelo de funcionar do país. Eu amo o meu país, morro de saudade do meu país, Família, não deixo né? ninguém falar mal do meu país, de família e tudo mais. Estou querendo ir aí de novo em dezembro, passar aí 2, 3 semanas. Mas o modo operante do Brasil, na minha concepção, precisava de mudar muita coisa. E é lógico também não é só copiar e colar de um país como os Estados Unidos, porque a gente tem uma questão cultural que precisaria de fazer algumas adaptações. Mas você falou coisas aí bem simples, sabe, Aleida? Se você imaginar o modelo de consumo americano como um todo, a gente fala, tem 2 pontos que eu queria citar. Primeiro, o modelo de consumo americano. Aqui a gente paga muito imposto. Eu pago mais ou menos, que vai variar, tem algumas variantes. Eu moro na Flórida, a gente não tem imposto estadual aqui. Eu não pago imposto estadual sobre minha renda, mas eu pago imposto federal. Sobre o meu salário, eu pago mais ou menos de imposto federal perto de 30%. 30%. Tá? No Brasil, o maior imposto federal é 27,5%. Ou seja, eu pago mais do que no Brasil, o equivalente a um imposto de renda. Mas quando eu vou no supermercado aqui, eu pago 1/5 do que eu pagava no Brasil de imposto. Ou seja, o imposto sobre a renda aqui é muito alto nos Estados Unidos. Tá? É um modelo totalmente diferente do Brasil. Aqui é sobre consumo, né? E aí é sobre consumo. Aí O termina que acontece? Aí o americano consome muito. Tá? A gente até brinca que garagem vira depósito, porque a gente compra tanta coisa que não tem mais onde guardar, porque é tudo muito barato. Tá entendendo? Você vai no supermercado, vê uma televisão, uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui na Flórida, o salário mínimo oficial acho que está $12 aqui por hora, mas a grande maioria ganha de 15 a 20. A grande maioria ganha de 15 a 20 dólares por hora. A pessoa vai na Flórida, a pessoa que trabalha 8 horas por dia, tá? Ela vai ganhar $150, ela vai no Walmart ali e compra uma televisão por $150 do trabalho dela. Aí o cara compra uma televisão, aí no outro dia vai, ou seja, a gente acaba consumindo muito porque essa relação, não dá para a gente comparar $150 vezes 5, dá quantos reais, não importa isso. A gente calcula pela hora de trabalho. E aí, com a hora de trabalho que a gente tem, com o poder de compra que a gente tem aqui é muito alto. E aí você acaba consumindo muito. E isso faz a economia girar. Aí você vê o varejo empregando aqui como um louco, você vê o varejo, tá entendendo? E aí o imposto lá embaixo, o alimento aqui não tem imposto. Eu vou comprar, sei lá, arroz no supermercado, eu não pago imposto. Então, tão um simples, modelo né, diferente. Chega a ser simples. É só copiar e colar. Não sei se copiar e colar resolve, mas imita alguma coisa, vai, tá dando tão certo aqui, faz alguma coisinha que aqui funciona. A gente já viu que aí não funciona, vários aspectos nesse ponto, nosso país é outro, mas a questão tributária aí é um desastre, a questão burocrática é um desastre, né? E aí um outro ponto que eu queria falar é a questão trabalhista. A gente não tem um equivalente à justiça trabalhista aqui. Eu sou funcionário dessa empresa, eu não tenho CLT, não tenho férias, não tenho 13º, não tenho nada disso. E não me arrependo disso. Você quer acabar com o 13º do Brasil? Não, a gente não tem maturidade para isso. Mas a gente também não pode ficar enraizado nessas coisas do Brasil para o resto da vida. A gente tem que imaginar modelos diferentes. Tá? Ou seja, eu faço um contrato com a minha empresa aqui de trabalho, o que está naquele papel ali é minha relação de trabalho com ela. Acabou. Se naquele papel tem lá que eu vou passar 60 dias sem trabalhar, eu vou passar 60 dias sem trabalhar por ano. Se tiver nenhum, eu vou passar nenhum sem trabalhar. Então, é o que a gente escrever naquele pedaço de papel ali e depois pode ser negociado ou não. Agora, é lógico,
existe a justiça comum, que aí, se a empresa fizer alguma coisa contra a minha pessoa, se a empresa deixar de pagar o meu salário, coisa assim, sim, não tem justiça, tem justiça. Se a empresa, por exemplo, deixar de pagar meu salário, eu vou entrar na justiça comum e vou processar a minha empresa. Se a empresa deixar de cumprir qualquer cláusula do meu contrato que eu tenho com ela, porque tem um contrato de trabalho, digamos assim, aí sim eu posso entrar na justiça comum e aciono a minha empresa, tá? E só mais um ponto é que mão de obra aqui é caro. Na hora que a gente precisa fazer qualquer coisa, por exemplo, em casa, a peça é muito barata, mas a mão de obra é muito cara. Então, também é uma característica do mercado americano. Na hora que, quando eu estava empreendendo, eu estudei tudo muito isso, montar uma empresa aqui é metade do preço do Brasil em termos de equipamento, mas depois o custo de mão de obra, se brincar, é o dobro ou o triplo do Brasil, porque a hora aqui é muito cara. A gente poderia, se a gente conseguisse também mexer um pouco nisso no Brasil, agora a gente não pode chegar aí e aumentar o salário no Brasil se o custo do país é tão grande que o empresário quebra. Primeiro tem que reduzir bastante o custo do país, e aí sim rever o salário do Brasil, porque o salário mínimo é um número que não existe. Mas nenhum empresário, nem o próprio governo, nem a Previdência consegue pagar mais do salário mínimo, porque o país está estruturado de uma forma que ninguém consegue pagar mais do que isso. Entendi. Então, a gente precisa hoje de uma reforma tributária, né, para deixar o país Tributária, trabalhista, mais equilibrado, né? Porque você falou que aqui o imposto federal é 27%, mas a gente tem imposto estadual, a gente tem imposto municipal, PIS, COFINS, tantas mil coisas que eu nem lembro mais de tantos. Exatamente, que aí dá empresário, a gente não consegue. Só contador sabe, nenhum empresário, se brincar, sabe todos os impostos que ele paga. Só contador lendo, porque é tanto imposto que a gente tem nesse país e tanta normativa que sai todo dia mudando regra que a gente não consegue acompanhar. É verdade. Então, a gente precisaria dessa reforma tributária, uma nova reforma trabalhista, se pudesse, para poder dar liberdade na flexibilidade entre trabalhador e colaborador, trabalhador e prestador de serviço, né? Se essa liberdade existisse, como tem nos Estados Unidos, aí a gente poderia, de repente, ter novas opções de trabalho, né? Surgiriam novas opções. E aí a gente vê como é a diferença, né, de um país que tem essa liberdade entre as relações, como você falou agora, e também essa facilidade de poder empreender e uma justiça mais assertiva, né, tendo apenas a justiça comum, né, mas que funciona. Exatamente. Inclusive, eu soube de uma notícia um dia desse que a Justiça do Trabalho, na reforma trabalhista, o empregado aí no Brasil, se ele entrasse por não sei se a palavra certa é má fé, mas o famoso se colar, colou, sempre teve muito justiça trabalhista, e aí na reforma trabalhista disse, se você entrar pelo colar, colou e perder, você tem que pagar os equivalentes honorários da empresa. Eu soube que isso aí caiu aí no Brasil. Achei um absurdo. Infelizmente, isso aí vai começar a voltar agora, uma enxurrada de ações na justiça trabalhista, porque vai voltar o se colar, colou, que muitos, não sei se a culpa é do advogado trabalhista, do sindicato, dos empregados, não importa, mas infelizmente, isso eu posso afirmar por experiência de conversar com o presidente da CDL, na época, antes da reforma trabalhista, se brincar, mais da metade das ações trabalhistas era, bota lá, mas eu não sei se eu tenho direito não, mas se colar, calou, se eu perder, eu não vou perder nada, deixa o patrão ter trabalho, arrumar um advogado, pagar o advogado, pede lá 100 mil, pede lá $500 mil, se eu perder, eu não sei, tá bom. É lógico que dentro das trabalhos sempre tiveram pessoas que infelizmente eram lesados pelos patrões e mereciam estar lá e mereciam ganhar, ou seja, não estou desmerecendo os trabalhistas, né, nem quem coloca na justiça, mas existe uma quantidade gigante de pessoas que não têm o que fazer, a palavra é essa mesmo, que botam na justiça para ver se ganha alguma coisa. E aí vira o custo Brasil, né? Infelizmente. Aí, Augusto, tudo volta àquilo. Eu queria que você dissesse aqui para a gente já está encerrando, eu queria que você dissesse para a gente aqui qual é a principal diferença, né, de se empreender, de ter um negócio, de trabalhar nos Estados Unidos, e se empreender, de ter um negócio no Brasil, na sua opinião. Eu acho que menos interferência do Estado. Eu acho que aqui a gente tem uma certa regulamentação, sim. Tá? Hoje eu não empreendo, converso com alguns brasileiros que têm negócios aqui. Tem sim, o Estado também aqui não é frouxo, não deixa, não é banda voou, digamos assim, não. Mas tem menos interferência, sabe? Aí no Brasil, acho que a gente tinha que repensar um pouco o modelo de negócio.
eu acho que tem uma interferência exagerada e um custo exagerado do Estado. Então, para se fazer negócio de uma forma geral, as operações que a nossa empresa faz, principalmente no mercado americano, tá? O mercado latino-americano, que é onde eu sou especialista, não representa nem 10% das operações que a gente faz nos Estados Unidos, porque os volumes são gigantes. É impressionante como a gente roda dinheiro na nossa empresa diariamente. A gente tem uma meta, tá? Que a gente já possivelmente daqui a 2, 3 anos a gente bata, mas a gente hoje já consegue rodar, a gente tem uma meta de rodar $1 bilhão por dia de antecipação de recebíveis. Gente, é $1 bilhão. Hoje a gente consegue já rodar 700 milhões por dia, ou seja, a gente antecipa 700 milhões de dólares por dia. E é uma empresa que foi fundada há 12 anos, que tem 800 funcionários espalhados pelo mundo afora, tá? Com operações desse nível. Eu desconheço, talvez, operações de antecipação de recebíveis desse volume do maior banco aí no Brasil, que eu não sei nem qual é hoje. Tá? Então, você vê uma empresa criada no Kansas, numa cidade, Kansas City, um estado valendo talvez a Mato Grosso aí, fazendo operações desse nível, rodando 800 milhões, ou com 800 funcionários. E empresas iguais à minha, é impressionante como, quando eu estava procurando trabalho, eu fiz aplicações para algumas empresas da área financeira, tem 300, 500, todas no mesmo nível, empresas que a gente nunca ouviu falar. O nome da empresa é C2FO, C2FO. Antes de eu entrar dela, nunca ouvi falar, e se eu perguntar aos meus dois, aqui nunca ouvi falar da minha empresa. E a gente roda quase $1 bilhão por dia. Então, é isso que eu digo, a gente precisa de repensar o nosso país para que a gente possa chegar nesses patamares, porque a gente tem tudo para ter um excelente país, ter uma excelente economia, mas tem que mexer em algumas coisinhas aí ainda. A gente fica aqui nessa esperança, com esse gostinho aqui de esperança, e vendo que como é bom a gente conversar com pessoas que foram aqui do Brasil e hoje estão aí, né, no sucesso, né, em outro país, num lugar super bacana e uma empresa de sucesso. Obrigada, Augusto Vaz, diretamente de Tampa, na Flórida, trazendo para a gente essa experiência maravilhosa, inspirando pessoas aqui no Brasil. É um prazer, Laíde, um abraço para todos aí no Brasil, né? Saudades de todos e aos amigos, com certeza deve encontrar aí uma parte deles no final do ano. Se Deus quiser, a gente vai estar por aí com a família, dando uma chegada aí para matar um pouquinho da saudade desse país e dessa gente maravilhosa. Que deve ser grande. Obrigada, Augusto. Abração. Tchau, tchau. Tchau.